Marcos, capítulo 15. Vamos inicialmente ler do versículo 16 ao versículo 20. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve o rei dos judeus! Davam-lhes na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e os vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Esse é o momento, vamos dizer assim, o ápice do ministério de Jesus na Terra. Nos versículos anteriores, a gente viu que Jesus foi condenado, né, por Pilatos. Na verdade, a gente, olhando o texto anterior, nós percebemos que Jesus, na verdade, passou por 5 julgamentos. Né? Começou com Anás, à meia-noite, quando ele foi preso. Depois Anás passou para Caifás, que foi o julgamento mais longo. O Sinédrio estava reunido, não todo ele, apenas uma parte desse Sinédrio, não era todo o Sinédrio. Pela manhã, assim que amanheceu o sol, aí sim o Sinédrio se reuniu como um todo, porque eles precisavam fazer isso, porque eles não podiam, o julgamento à noite era proibido pela lei judaica, então eles tinham que dar uma legalidade para o julgamento de Jesus, então eles, pela manhã, assim que amanheceu, reuniu todo o Sinédrio, foi assim, proforme, foi um julgamento também de Jesus, muito rapidinho, só para dar um ar de legalidade. Né? E aí, eles enviaram Jesus para Pilatos. Pilatos faz primeira parte do seu julgamento, ele não vê nada demais em Jesus, ele vê que era uma armação por parte dos líderes judeus. Ele queria se livrar daquilo, não estava conseguindo. Aí ele descobre que Jesus era galileu, ele manda para Herodes, Herodes faz o seu julgamento também. Herodes também não vê muita coisa nele, também, ao contrário, pelo contrário, despreza Jesus, devolve para Pilatos. Aí Pilatos se vê numa situação complicada, né? Uma armadilha que os judeus armaram para ele, e no final ele cedeu a essa pressão e decretou, né, a morte de Jesus por crucificação. Quando isso acontecia, então, o governador ele dava ordem aos seus soldados, né, para que eles conduzissem a pessoa à morte. E naquele dia já estava previsto uma crucificação. Né? Eles não necessariamente eles crucificavam no mesmo dia que ele era condenado. Nesse caso, sim, porque quando a gente vê a crucificação, Jesus não foi crucificado sozinho, tinha mais 2. O terceiro, tinha uma terceira cruz ali, essa terceira cruz era para ser Barrabás, possivelmente. Né? E Jesus toma o lugar de Barrabás, Barrabás é libertado. E aí os soldados se reúnem, aqui diz que é um destacamento, né? que é uma coorte, né? O termo mais correto seria uma coorte, em outros textos. Essa mesma palavra está descrita como coorte, que era uma parte de uma legião, era uma 10ª parte de uma legião. Uma legião era 6.000 soldados, então uma coorte era de 600 soldados. E o texto diz que o responsável, né, pela condenação chama toda a tropa e começa a escarnecer de Jesus. Né? E isso fazia parte de todo o ritual que eles faziam. O objetivo deles era basicamente 2. Um era para humilhar mesmo a pessoa. Né? Eles não faziam assim exatamente por malícia, mas a crueldade fazia um pouco parte desse espírito. Afinal, eles eram soldados, eles não eram um guarda ou um policial, eles eram soldados, eles estavam acostumados com a guerra. E na guerra, irmãos, é o seguinte, ou você mata ou você morre.
Você não tem uma terceira opção, não tem esse negócio, tiro de aviso, isso não existe. Né? Na prática, isso não existe. Né? E quando um soldado atira, ele tira para matar mesmo. Né? Então, os soldados eles eram preparados para isso. E, no caso aqui, tinha um problema mais sério, porque eles estavam em Jerusalém, na Judéia. E os romanos detestavam os israelitas. Eles estavam lá por necessidade, porque era uma província romana, dominação romana. E ali era o palácio do governador, né? Onde Pilatos ficava, mas apenas em períodos. A capital mesmo romana na região era Cesareia. Ele só descia para Jerusalém nesses eventos, para evitar tumulto. Era isso que Pilatos queria, evitar tumulto. E aquela corte está ali para amparar o governador, né? 600 homens, né? São 6 legiões, uma legião são de 100 soldados, então uma coorte são compostas por 6 centúrias, né? E cada centúria liderado por um centurião, daí que vem esse nome de cento, né? De 100. E o problema é que também os judeus detestavam os romanos. A Judéia era um problema complicado, porque havia muito esse espírito de independência, né? Eles não se sujeitavam muito ao poder romano, e eles ainda respiravam muito a revolução lá dos Macabeus, né? A revolta dos Macabeus, ainda tinha muito esse espírito dentro dele de independência, de não estar debaixo da condução de Roma. Então havia uma intriga entre os dois. Então os romanos detestavam os judeus detestavam os romanos, havia os zelotes, que os zelotes eram uma encrenca para eles, porque eles não eram soldados regulares, faziam ações tipo guerrilhas, e de vez em quando eles pegavam um grupo de romanos, soldados romanos, de surpresa, e sempre que tinha que se meter com judeus, os caras não gostavam muito. Então, quando eles prendem Jesus, quando eles têm um judeu na mão deles, eles aproveitavam, irmãos, para descontar tudo que eles tinham no coração. Essa que é a verdade. Mas eles não faziam assim tanto por malícia, mas era uma ação deles. Esses soldados romanos, eles não viam Jesus como algo especial para eles. Ele era mais um apenas, não foi o único, tinha mais 2 ali. Tinha mais 2 que possivelmente já tinham caminhado para o Calvário. Então, para eles, aquilo ali era normal, não era nada de especial. Né? E eles gostavam de zombar, de fazer chacota com eles. E no caso de Jesus, era mais complicado, porque Jesus foi acusado de fazer sedição contra Roma, de se fazer rei. Mas veja que interessante, que além deles brincarem ou fazerem zombaria com o fato dele se dizer rei, né? Salve rei dos judeus, eles também se colocaram diante de Jesus como em adoração. Na verdade, eles não estavam adorando, era só uma posição, fazendo uma chacota, fazendo uma piada, né? Diante de Jesus. Né? Porque eles não viam, imagina só, Jesus tinha apanhado para caramba. Os romanos sabiam o que era um açoite de um soldado romano. E, geralmente, quem açoitava eram os soldados mais fortinhos, né, mais parrudos, tinham mais força, para dar mesmo. A intenção era arrebentar com a pessoa. E isso servia era uma ação pedagógica. Não para quem vai morrer, logicamente, porque ele vai morrer mesmo, mas para o povo em volta. Quando eles faziam isso, era para dizer para o povo que eles não poderiam se meter com Roma. Eles não poderiam violar as leis romanas, eles não poderiam violar a ordem romana, eles não aceitavam isso. Então, eles faziam isso para que fosse realmente algo pedagógico, para as pessoas verem isso. Né? E depois de tudo isso, depois de tudo que Jesus passou ali, ele foi conduzido, né? Ele foi levado pelos soldados para a cruz, para ser crucificado. Né? Esse caminho, que atualmente o pessoal chama de Via Crucis ou Via Dolorosa, a gente não sabe exatamente qual é, inclusive quem vai para Israel, né?
sabe que tem dois caminhos, né, que pode ter sido. Mas o fato é que os historiadores dizem que isso não é bem assim, porque a distância, teoricamente, seria em torno de 600 a 800 metros de distância entre o pretório, que era o palácio do governador, até o local do Calvário, que era o Gólgota, né, em hebraico. Mas os romanos não faziam caminho em linha reta. Raramente eles faziam linha reta. Talvez com Jesus tenha feito, mas na maioria das vezes não. Às vezes ele passeava pela cidade com o prisioneiro entre 4 soldados, né, ladeado por 4 soldados, e um ia na frente, para mostrar para as pessoas que se alguém fizesse alguma coisa contra Roma, ia passar por eles. Era aquela situação. Então, aquilo era para intimidação. Então, não era assim um objetivo de ser maldoso, vamos dizer, entre aspas, né, com o prisioneiro, mas era para que aqueles que estão em volta não se metessem com Roma. Que a coisa seria muito difícil. E quem levava essa cruz, na verdade, era o próprio prisioneiro. Veja comigo aí, em João capítulo 19, versículo 17. João 19, 17. Diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, a ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Então, além de tudo, ele tinha que carregar a cruz. Algumas pessoas falam assim, não era a cruz inteira, não era completa, era só o travessão horizontal. Na verdade, a gente não sabe, porque podia acontecer um ou outro, né? Depende muito da situação. Algumas situações ele levava a cruz completa e outras não, só o travessão. Então, podia ser qualquer uma das duas situações, né? Então, tem relatos das duas coisas. Mas quem carregava era o próprio prisioneiro. Os romanos não iam fazer, eu não vou carregar a cruz, você que vai carregar, você que se vire, né? Só que esses prisioneiros, como já tinham apanhado muito, muitas vezes eles não aguentavam, né? É o caso aqui, veja o versículo 21. Obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre Rufo, a carregar-lhes a cruz. Quando a gente olha só o versículo em Marcos é muito sucinto na descrição. Para a gente ter um quadro completo, bem mais amplo, né, teríamos que pegar aí Mateus, Lucas e João para complementar, né? São 6 horas de crucificação e muita coisa acontece, mas Marcos não tem toda a descrição. Inclusive aqui ele simplesmente fala que Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz, porque o prisioneiro muitas vezes não aguentava. E foi o caso de Jesus. Jesus já tinha passado por toda aquela situação. Ele estava esgotado. Ele não tinha mais forças para andar. A cruz era algo realmente pesado. Literalmente pesado. Não era só no sentido figurativo, né? Mas ele fisicamente é algo pesado. Mesmo que seja só o travessão, né, era algo pesado. E como Jesus já tinha passado a noite inteira acordado, a última noite que ele dormiu foi de quarta para quinta, né? Depois ele passa toda quinta-feira acordado, depois ele passa a noite que já é sexta-feira para os judeus, acordado, passa por todo aquele julgamento, por toda aquela situação, apanhou no Sinédrio também. Ele apanhou lá com Caifás. Os guardas do templo, né, que não são os romanos, eram levitas que participavam do templo, também deram umas coças em Jesus. Quando Jesus chega em Pilatos, ele também já estava apanhado, vamos dizer assim, já tinha levado as suas. Então Jesus não estava em condições físicas para carregar aquela cruz. E aí os romanos, eles não tinham dúvida. Tinha alguém passando perto, olhava para eles, via o cara mais fortinho, falava assim, é você mesmo, vem cá. Né? E isso aconteceu bem na hora da saída, não foi no meio do caminho. Em Marcos 27, 32, ele fala assim, ao saírem,
ao saírem, ou sair da onde? Do palácio de Pilatos. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Então, todo o caminho, praticamente, não foi Jesus, foi apenas o início do caminho. Jesus já no início, já não estava aguentando. Dali para frente, esse Simão, sirineu, é que carrega a cruz para Jesus. E essa figura, essa pessoa, é muito interessante, né? Porque a Bíblia diz que Simão estava ali passando. Ele não foi ver o que estava acontecendo. A Bíblia, aqui, o texto que nós lemos, ele diz que ele estava vindo do campo. Ele estava simplesmente passando por ali. Ele passava, voltando para casa. Não sei o que ele estava fazendo no campo. Há muitas divergências sobre isso. O que ele estava fazendo? Alguns acham que ele estava em Jerusalém apenas para as festas. Mas é possível que ele também morasse em Jerusalém, porque em Jerusalém havia uma colônia de sirineus muito grande. A cidade de Cirene é reconhecida hoje, eles dizem que é a cidade de Trípoli, na Líbia, né, norte da África, né, que antigamente chamava Cirene. E a própria Bíblia, lá em Atos 8:9, fala que havia em Jerusalém uma sinagoga chamada Sinagoga dos Sirineus. Então, havia algumas sinagogas em Jerusalém que eram de grupos étnicos, né, de grupos específicos, e uma delas era dos sirineus. Então, é possível que o sirineu morasse em Jerusalém. E ele estava voltando do campo, fazendo alguma coisa, não sabemos o quê, mas era de manhã, era tipo 8, 9 horas da manhã no máximo. Então, ele estava voltando do campo, ele passou por ali e, infelizmente, ele se dá de contra com aquela procissão, e ele é obrigado a parar. Os romanos estão passando, está passando com Jesus, ele é obrigado a parar, ele não pode continuar, tem que esperar o pessoal passar para depois ele continuar o caminho. E foi nesse momento que o responsável por aquele momento pega ele pelo cangote, irmãos, é isso mesmo. A palavra mais certa seria isso, porque em Lucas 23, 26, eles falam que constrangeram o sirineu. Aí ele continua, ele fala assim, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre seus ombros. Esse constranger significa o seguinte, pegar por cima, é como pegar pelo cangote a pessoa. É mais ou menos isso que eles fizeram. O soldado estava vendo, ele viu Simão, possivelmente um cara fortinho, bem de saúde, né? Ele foi lá, é você mesmo, vem cá. Pega o cara pelo cangote e fala assim, você vai carregar a cruz. E veja que os soldados colocam a cruz sobre ele. Então, Simão, ele literalmente carregou a cruz de Cristo. Essa situação, irmãos, possivelmente, certamente, impactou demais Simão. Por quê? Veja que detalhe interessante que Marcos coloca. Ele diz que esse Simão, esse sirineu, era pai de Alexandre e Rufo. Marcos está escrevendo as lembranças de Pedro e a carta é dirigida aos romanos, à igreja de Roma. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer que aquela igreja conhecia quem era Alexandre e Rufo. Os cristãos de Roma sabiam quem eles eram, porque somente Marcos comenta que esse Simão era pai de Alexandre e Rufo. Nem Mateus fala isso. Simplesmente fala que um certo sirineu, um cara chamado Simão. Mas em Marcos ele diz, olha, ele era pai de Alexandre e Rufo. Isso significa que essas pessoas conheciam esses dois, porque você não vai fazer uma referência a uma pessoa se você não conhecer aquelas pessoas. E olha que interessante, Romanos 16, 13. Romanos 16, 13, olha, é a carta de Paulo a Roma. Marcos está escrevendo para Roma. Paulo está escrevendo para Roma. Vê o que ele fala em capítulo 16, versículo 13. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim.
Nós não sabemos o que aconteceu, mas eu posso imaginar que Simão, depois, quando ele chega no Calvário, ele entrega a cruz, ele não vai embora. Ele olha para Jesus, porque Jesus vai na frente dele, ele vai atrás. Jesus está indo para o Calvário, ele sabe que ele vai ser crucificado. Mas ele repara em Jesus, em todo o comportamento de Jesus, desde o momento que ele pega a cruz de Jesus até o Calvário e vê tudo o que aconteceu. Eu imagino que ele deve ter ficado curiosado. Quem é esse homem? Infelizmente, Marcos não dá todos os detalhes, porque não era o objetivo dele. Os detalhes nós vamos encontrar em Mateus, em Lucas e João. E Simão ficou impactado com o que ele viu. Eu imagino que ele deve ter ficado até o final, querendo saber quem é o cara a quem eu levei a cruz. Isso deve ter impactado tanto ele, que ele acabou se tornando cristão. Não somente ele, mas toda a sua família. Porque veja que Paulo se referencia aos filhos dele, mas também se referencia à mãe de Alexandre e Rufo, ou seja, a esposa de Simão. E ele falou assim, a esposa de Simão, a mãe de Alexandre e Rufo, tem sido mãe para mim. Vocês podem imaginar a intimidade que Paulo tinha com essa família? Eu fico imaginando, irmãos, que Paulo deve ter sentado uma vez com essa família e Simão deve ter contado a história para ele. Deve ter contado o impacto que ele teve a levar a cruz de Cristo. É lógico que naquele exato momento ele não teve ideia do que estava acontecendo, mas Jesus era uma pessoa conhecida, as pessoas sabiam quem ele era, conhecia a sua história. Possivelmente, quando Simão chega lá no Calvário, ele pergunta, quem que é esse cara? Aí as pessoas falavam, esse aqui é o Jesus que é assim, assim. Ele, se ele estava em Jerusalém, já tinha ouvido falar. Aí quando ele conta, conhece a história e vê a cena, eu imagino que ele ficou impactado com isso. E se ele realmente estava ali em Jerusalém por conta da Páscoa, ele não foi embora cedo. Depois de 3 dias, ele ressuscita. E a história continua. E ele deve ter ficado sabendo o que está acontecendo. E não só Simão, mas toda a sua família se tornam seguidores de Jesus. É impressionante, irmãos. Porque a cena é uma, como diz a música, né, é uma cena de terror. A cena era terrível, mas Simão, apesar de tudo, ele conseguiu ver algo além. Ele conseguiu ver um pouco acima, ou um pouco limpo o cenário em relação a tudo que Jesus estava passando. Versículo 23 e 24. Deram-lhe de beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram. E repartiram as suas vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levava cada um. Em Mateus 27, 34, dá uma outra informação importante. Mateus 27, 34 diz assim, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Isso era um costume também. Esse vinho, na verdade, não era um vinho fino, nada disso, era vinagre. A palavra, existem 2 palavras em grego, oinos, que é vinho, e o oxus, que é o vinho mais envelhecido, é um vinho oxidado, que a gente chama. Ele é mais ácido, parece vinagre. É que o vinagre moderno não é nem de vinho, né? É de tudo quanto é coisa, maçã, né? Arroz, álcool, né? Difícil até mesmo achar de vinho. Mas era um vinho mais... E era costume os romanos, os soldados romanos tomarem. Não era nada assim que eles inventaram, vamos fazer uma coisa. Não, eles tinham no seu cantil, eles tomavam esses vinhos.
E esses vinhos não eram puros, eles se misturavam com água. Fazia como se fosse um suco de uva, misturava um pouco de água. E os soldados, o que eles faziam? Antes, veja que foi antes de crucificá-los, eles davam um pouco desse vinho com mirra. Mateus fala que é fel, é um outro, são palavras diferentes. Possivelmente fosse mirra mesmo. O objetivo disso era entorpecer, ele tinha um efeito de entorpecimento, para a pessoa ficar um pouco grogue, não tanto por conta do vinho, mas por conta da mirra, do fel. Porque, veja que ele fala no texto do 23, ele deu o vinho com mirra, ele, porém, não tomou, então, depois é que foi crucificado. Então, eles dão antes, porque os soldados romanos sabem o que é a crucificação. Sabe a dor que é colocar aqueles pregos nos pés e nas mãos. Então a pessoa bebe aquilo ali, fica meio chapado, não tanto por conta do vinho, mas por conta do... O vinho apenas ele potencializa o efeito da mirra, o efeito do mel, do fel. E aí então, depois disso, quando a pessoa está meio assim, aí que eles vão colocar o cara na cruz e pregam. A cruz era deitada, pregava e depois levantava. E não era alto, não, a altura era baixa. E eles sabiam que muitos deles até pediam isso para poder suportar a dor. Mas veja que Mateus fala que ele provou, ele chegou a provar, ele achava que era só fel, só vinho, aliás. Mas quando ele percebeu que tinha algo a mais ali, o que ele faz? Ele recusou, ele não quis beber. O fato dele não quiser beber significa que tudo que ele sofreu fisicamente, ele sofreu sem nenhuma anestesia. Ele decidiu não beber, ele decidiu estar lúcido em todo momento. Ele não quis nada que entorpecesse a sua mente naquele momento. Ele sabia da importância de estar ali consciente do que estava acontecendo. Ele não queria nada que atenuasse a sua dor. Todos os outros gostariam de fazer isso. Aliás, gostaria até de tomar um porre disso. Mas Jesus, quando percebeu que tinha algo a mais que o vinho, que o vinagre, ele rechaçou. E ele foi crucificado absolutamente consciente. Sem anestesia, sem nada. A dor foi grande, irmãos. A dor foi grande. Mas a maior dor que Jesus sentiu em tudo não foi a dor física, irmãos. A pior dor que uma pessoa pode sentir é a dor da rejeição. Versículo 25, perdão. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Por que isso é importante, irmãos? A hora terceira significa entre 8 e 9 horas da manhã. O sistema de contagem era mais ou menos o seguinte, a partir do pôr do sol, né? É que o sol não nasce todo dia no mesmo horário, né? Mas a partir, eles não tinham minutos com relógios como nós temos aqui, né? Um Tecnos ou um Cássio, né? Era relógio de sol, então não marca o minuto, marca apenas a hora. Então, a primeira hora é quando sai o sol, depois segunda hora, assim por diante. Então, seria mais ou menos equivalente, primeira hora das 6 da manhã às 7 da manhã. Segunda hora das 7 às 8. Terceira hora das 8 às 9. Por que isso é importante? Não, Jesus não foi crucificado às 9 horas da manhã à toa. Abra comigo Êxodo, capítulo 29, 38 e 39. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito de Deus, está tudo planejado. Está tudo muito bem cronometrado, muito estabelecido. Veja que ele fala em Êxodo 29, 38 e 39. Isto é o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro
oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Um cordeiro pela manhã. Inicialmente era pela manhã mesmo, nas primeiras horas do dia. Mas com o tempo, com as reformas religiosas, com Davi, por exemplo, com Esdras depois, com os Macabeus depois, isso foi se adaptando às circunstâncias. Então, a hora que no templo se oferecia esse sacrifício da manhã, adivinha que horas que era? Terceira hora. Era a terceira hora, exatamente nesse horário. Veja agora comigo Deuteronômio 21, 22 a 23. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Coincidência, irmãos? A forma que Jesus morreu foi coincidência? Foi invenção? Nós lemos aí em Gálatas, né? 3,13. Isso parte do planejamento de Deus, Gálatas 3,13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus não foi pendurado na cruz porque os romanos queriam, ou até mesmo porque os judeus queriam. É porque Deus queria. Porque se fosse pela lei judaica, ele seria apedrejado. Há situações de colocado no madeiro, sim, existem alguns fatos históricos aí atrás na Bíblia que relata isso. Mas veja, Jesus foi sacrificado na hora do sacrifício contínuo. E ele foi colocado no madeiro, porque há um pecado para a morte aqui. Veja que ele fala, se alguém houver pecado passível de pena de morte. E o que Paulo fala em Romanos? O salário do pecado é a morte. Então Jesus foi pendurado naquele madeiro, não só porque ele se fez maldição por nós, mas porque ele pagou a pena de morte que cabia a nós. E no horário certo. Não foi antes, não foi depois. Foi no horário certo. Alguns até, eu acho, um pouquinho forçação de barra, né? Que fala que a questão de Simão Sirineu, eles tiveram que parar para poder dar o horário certo. Eu não acredito muito nisso, não, porque o horário não era reloginho, né? Mas, com certeza, Jesus foi pregado na cruz, às 9 horas da manhã, em um madeiro, não porque os homens queriam, mas porque já estava estabelecido por Deus do que haveria de acontecer. Isso, irmãos, é para a gente acreditar na Bíblia. Moisés escreveu há mais de 1000 anos antes. Davi era mil anos antes. Moisés era quase 1500 anos antes de Jesus. E já estava escrito lá que Jesus ia morrer no madeiro às 9 horas da manhã. E como eu disse, irmãos, o pior tortura por uma pessoa, o pior sofrimento da pessoa não é a física. Eu lembro uma vez um garoto levou uma bronca do pai, aí ele virou para mim assim, eu preferia ter apanhado do meu pai do que escutar o que eu escutei. A Fátima está falando assim, eu acho que o Pedro passou por essa, Maria Luísa. Né? Versículo 29 a 32. Os que iam passando, ou seja, Jesus, apesar do local ser fora de Jerusalém, era um lugar onde as pessoas passavam. O local era muito bem escolhido para que as pessoas vissem. Como eu disse, o objetivo era pedagógico, ensinar as pessoas a não enfrentarem Roma, não violarem as leis romanas. Os que iam passando blasfemavam dele, não só de Jesus, mas de todos. Mas no caso de Jesus era específico.
E vocês vão entender por quê. Meneando a cabeça, diziam: tu que destruías o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Olha, irmãos, olha que tentação, desce da cruz. Eles queriam que Jesus descesse da cruz. Veja, de igual modo, esse que é o pior de todos, de igual modo, quem? Os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz. Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que iam com ele, crucificado, o insultavam. Veja só, primeiro, os transeúntes, pessoas que estão passando. Ficam fazendo chacota de Jesus. Segundo, a liderança judaica. A liderança espiritual, irmãos. Não foi à toa que uma pessoa perguntou certa vez a Jesus qual era a maior lei, e Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Aí depois ele fala assim, querendo se justificar, ele pergunta: quem é meu próximo? Porque eles queriam assim: eu vou amar os meus amigos, os próximos amigos. Eu já escutei isso. O próximo, uma vez, infelizmente, né, isso acontece dentro da igreja, irmãos. Eu escutei de um pastor falar isso. O próximo é o membro da igreja, os de fora não. Os de fora não merecem perdão. Aí eu fiquei pensando, como é que ele chegou na igreja? Ele não teve perdão para chegar na igreja? Para você ser parte da igreja, você tem que ter perdão. Então ele também não faz parte do perdão? Não faz parte da igreja? Ele não teve perdão? Perdão é só para os de fora? E esses aqui, irmãos, são os líderes da igreja. São os líderes do povo de Israel, aqueles que deveriam estar ensinando o povo os caminhos do Senhor. E eles mesmos reconheciam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo quanto a ti mesmo. Não foi à toa que Jesus falou sobre os samaritanos, eles odiavam os samaritanos. A briga com os samaritanos era histórica, desde o tempo de Salomão. 1000 anos antes. A briga entre eles já tinha 1000 anos, irmãos. Foi no tempo quando Salomão morreu, entrou Roboão. Já com Salomão já começou a ter problemas entre eles. Aí quando Roboão, seu filho, assumiu o trono, houve a cisão entre Israel e Judá. Não foi à toa que ele usou um samaritano. E eles se juntavam aos transeúntes e caçoavam deles, zombavam deles. E o que é pior, os que estavam do lado dele também. Tinha 2 ladrões, um do lado do outro. Um à direita, outro à esquerda. Jesus no meio. Os dois, depois, um outro texto diz que o outro lá reconheceu o erro, né? Mas aqui ele diz que os dois também caçoavam. Não tinha ninguém que não zombava de Jesus. Não tinha nenhum. E eles ainda falavam: desce da cruz. Quer dizer, diante ainda da circunstância horrorosa que eles estavam passando ali, que eles estavam vendo, eles ainda foram tentando, né, Jesus a salvar-se a si mesmo, a descer da cruz e anular todo o sacrifício que ele estava fazendo. Se ele aceita essa última tentação, tem um filme, eu não assisti, mas tem um filme chamado A Última Tentação de Cristo. Se tem realmente a última tentação, foi essa. Desde o início do seu ministério, Satanás tentou tirar Jesus do caminho da cruz. E agora, novamente, numa última cartada. Desce da cruz, acaba com isso. Você não salvou tanta gente? Você não pode salvar a si mesmo? Irmãos, isso é o pior que tem, porque não partiu de outros. Pessoas que não eram judeus, que não conheciam o judaísmo, não conhecia. Partiu do próprio povo de Jesus. Por isso que João, capítulo 1, né, ele diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Jesus não desistiu da cruz. Veja que Paulo fala em 1 Timóteo 2,5.
2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Não é por alguns não, irmãos. Como alguns falam aí, por alguns, eu já escutei isso. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Veja que Paulo está dizendo, ele deu a si mesmo. Foi uma decisão de Jesus. Jesus não foi na cruz porque as pessoas queriam. Jesus foi na cruz porque ele queria. Por isso que ele não aceitou o vinho com o vinagre com fel, com mirra. Foi uma decisão deliberada. Lá no Calvário, lá no Getsêmani, quando ele orou, ele pediu para o Pai, se for possível para mim, me livra desse cálice. Em Hebreus, diz que ele foi atendido na oração. Hebreus diz isso. Ele foi ouvido pela sua justiça. E aqui está a grandeza da coisa, irmãos. Aqui a gente precisa entender essa grandeza de Jesus. Porque lá ele diz que ele ouviu, isso significa o seguinte, Deus disse assim, tá bom, meu filho, você não precisa tomar esse cálice. Aí você pensa, bom, então acabou o sacrifício da cruz? Não, pelo contrário, engrandeceu, porque aí ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus não foi na cruz por obrigação. Jesus foi à cruz por decisão própria. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele fosse simplesmente porque ele era obrigado a fazer, quando ele estivesse na cruz, sabe quem estaria na frente dele dando risada da cara dele? Satanás. Ia virar para ele e falar assim, muito engraçado, né? Você está aí não é porque você quer, você está aí por obrigação. Conhece aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Mas Satanás não tinha nem isso para acusá-lo. Porque ele diz aqui, ele foi porque ele quis, ele disse, não, pai, eu sei que você passou o cálice, eu não preciso beber, mas eu quero. Agora não é porque você quer que eu vá para a cruz, agora é eu que quero ir para a cruz. Decisão dele. Versículos 33 e 34. Chegando a hora sexta, quer dizer, por volta do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Hora sexta, como disse, mais ou menos entre 11 horas e meio-dia, por volta disso. E houve trevas, irmãos. O céu escureceu. O fato do céu escureceu aponta para o julgamento de Deus sobre o pecado. Hoje nós estudamos aí rapidamente sobre as pragas do Egito. A penúltima praga do Egito, antes da morte dos primogênitos, adivinha qual foi? Trevas. E ficou em trevas 3 dias. O Egito ficou sob trevas 3 dias. A Bíblia diz que eles não podiam nem sair do lugar, porque eles não conseguiam chegar em lugar nenhum. E aqui é a mesma coisa. Ali foi um julgamento de Deus contra o Deus Ra, o Deus Sol dos egípcios, que era o principal Deus deles. E isso foi antes da morte dos primogênitos, antes da última, que é a Páscoa. 3 dias. Jesus fica na cruz 3 dias sob trevas. Julgamento de Deus sobre a humanidade, sobre o pecado, antes da morte do primogênito de Deus. Em Êxodo capítulo 10, versículo 22, né? É o que diz isso, que houve trevas espessas sobre todo o Egito por 3 dias. E a hora nona é a hora da tarde, às 3 horas da tarde. Veja Isaías 53, 10.
Essa hora nona, como eu disse, havia um sacrifício de manhã e outra à tarde. Um às 9 horas da manhã, na terceira hora, e outra à tarde, na hora sexta. Na hora nona, perdão. Veja Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradá-lo moê-lo, fazendo enfermar, e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que Jesus está fazendo nesse momento é entregando a sua alma como oferta pelo pecado. Como diz lá em Deuteronômio e Êxodo. Se alguém pecar para a morte, vai ser condenado. E Jesus faz isso por nós. Jesus assume a nossa culpa. E é por isso que ele, nesse momento, ele fala, Deus meu, Eloi, Eloi. Possivelmente ele tenha falado em hebraico, Mateus fala em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi é em aramaico, possivelmente por tradução. E ele diz, Deus meu, porque ele nos separasse. E o maior sofrimento que Jesus suportou na cruz foi a separação de Deus devido ao pecado da humanidade. Essa foi a pior de todas. Porque o pecado rompe a ligação entre o homem e Deus. Quando, em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, ele se esconde de Deus. E por conta do pecado, Deus não pode permitir que eles continuem naquele jardim, naquele Éden. Eles são expulsos da presença de Deus. Eles são obrigados a sair daquele lugar. E o que é pior, Deus coloca 2 querubins na porta, dizendo, aqui você não passa de volta. O caminho se fechou ali. Nós não conseguimos mais entrar na presença de Deus como Adão entrava no capítulo 2. Não conseguia mais ter essa comunhão com Deus, por conta do pecado. O pecado interrompeu o caminho. E Jesus, levando os nossos pecados na cruz, ele também interrompe esse caminho. Um teólogo chamado Granfield, ele resume, num comentário dele sobre esse texto, ele fala assim, o peso dos pecados do mundo e a sua completa identificação com os pecadores envolviam não um sentimento, mas um verdadeiro abandono pelo seu Pai. É o grito do abandono que se revela todo o horror dos pecados da humanidade. Então, para ele, esse grito que Jesus dá é o grito de maior desespero da humanidade. Porque rompe a sua ligação com Deus. Não porque ele queria, mas por conta do pecado. É o preço da salvação. Versículo 37 e 38. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de cima para baixo. Nada é à toa. O véu do santuário rasgou-se. Esse véu, irmãos, era a parte interna, que separava o lugar santo do santo santo. No santo do santo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. No dia do Yom Kippur, dia da expiação. Ele entrava a primeira vez para fazer expiação pelo seu próprio pecado, e a segunda vez pela expiação do povo, mas era um único dia. Ninguém podia entrar lá. E o véu era alto. Era 20 côvados de altura, 10 metros de altura, e grosso. E ele foi rasgado, e veja, de cima para baixo. Como ficou sabendo, eu não sei. Talvez algum sacerdote que estava lá dentro viu e confirmou o horário. Mas veja que mais importante isso, o véu rasgado significa o caminho
até Deus foi restabelecido. Aquele caminho que Deus colocou 2 querubins, impedindo que o homem voltasse na sua condição de pecador, agora está livre. Agora está totalmente livre. O homem que tinha sido expulso não podia mais estar na presença de Deus, só podia ter contato com Deus de forma indireta, com um véu na sua frente, agora não precisa mais. Foi o sacrifício de Jesus que permitiu que esse caminho fosse restabelecido, e nós podemos voltar à presença de Deus como foi estabelecido. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Deus não criou o homem para o inferno, para morrer. Deus criou um homem para a vida, e vida eterna. E aquilo que foi rompido lá no passado, agora é restabelecido com Jesus na cruz. É por isso que o véu foi rasgado. Agora não precisa mais. Agora, como o Hebreus diz, como o véu foi rasgado, entremos com ousadia na presença de Deus. Versículo 39 e 41. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, essa era a irmã de Maria, a mãe de Jesus, mãe de Tiago e João, as quais, quando Jesus estava na Galileia, e acompanhavam e serviam, e além delas, muitas outras que haviam subido com ele a Jerusalém. Interessante notar 2 coisas aqui, irmãos. Primeiramente, a atitude do centurião. O centurião era responsável por todo momento, então ele não podia se ausentar ali até que ele tivesse a certeza que os condenados estivessem mortos. Ele era responsável por aquilo. Mas o que me chama a atenção nesse centurião é que ele diz que ele estava de frente para Jesus. Talvez até tivessem outros, mas esse especificamente, ele fala que ele estava de frente para Jesus. Ele viu toda a cena. 6 horas que Jesus ficou na cruz. Muita coisa nós não temos aqui, temos que pegar em outros textos. Jesus há registrado na Bíblia 7 palavras de Jesus. Essa aqui registra só uma. Tem outras. Está consumado. Pai, entrego o meu espírito às tuas mãos. Mas esse centurião observou tudo o que estava acontecendo. Viu o que aconteceu ao meio-dia. Viu como as pessoas se comportavam. Não vou dizer para você que ele se tornou um cristão, mas ele percebeu ali, ele teve discernimento que ali não era uma pessoa qualquer. Ele era um filho de Deus. Ele foi o único que prestou atenção em Jesus. Foi o único que teve esse discernimento, conseguiu entender que diante dele não era uma pessoa qualquer, ele era o Filho de Deus. Quantos não estavam ali zombando? Quantos fariseus não estavam ali zombando? Quantos sacerdotes não estavam ali zombando? Quantas pessoas não passavam por ali zombando? Fazendo chacota, fazendo piada. Bullying. Bullying não é coisa moderna não, irmãos. Desde que existe homem, existe bullying. Olhava para Jesus, olhava aquilo lá, fazendo, você não é filho de Deus, você não é rei mesmo, então se vira, cara. Mas o centurião viu em Jesus coisas que os demais não viram, mas para isso ele tinha que estar de frente para Jesus. Só quando nós estamos de frente para Jesus, nós olhamos essas coisas. Não podemos nos ser levados pelo que os outros falam. Aqui, fala que os transeuntes faziam isso. Então, conforme as pessoas iam passando, as pessoas iam fazendo. Maria vai com as outras, né?
Mas esse centurião não. Ele reparou em coisas que nenhum outro reparou. Ele conseguiu ver coisas que nenhum outro viu. E mais, é interessante aqui, irmãos. Eu sei que havia outros homens, mas a Bíblia só registra das mulheres. Essas mulheres, entre elas, né, estavam os seus parentes, a mãe de Jesus, a sua tia. E olha que eles falam, eram mulheres que acompanhavam Jesus desde o tempo da Galileia. Quer dizer, Jesus não tinha só os discípulos com ele tinha outras pessoas, inclusive mulheres, que serviam Jesus, que faziam comida para Jesus. Que serviam, estavam ali perto de Jesus, lavava a roupa de Jesus. Ia no supermercado para Jesus. E que, embora estivessem longe, a certa distância, foram as mais fiéis e mais leais a Jesus do que os seus próprios discípulos, que fugiram todos. Só ficou um, João. Foi o único que estava lá, o único do apóstolo, o único discípulo de Jesus dos 12, só um ficou lá, João. Não é à toa que Jesus tem uma palavra específica a João. Quando ele vê Maria, sua mãe, fala assim, João, está aqui tua mãe, cuida dela para mim. Confiou a sua mãe ao seu primo Jesus. Foi o único. O resto, só mulher. Todos os outros, vazaram. Por isso, mulheres, parabéns, viu? Pelo exemplo. As mulheres são mais fiéis que os homens. Essa semana escutei uma judia comentando sobre o Dia das Mulheres, falou assim, por que os homens têm todo um aparato, né? Kippá e um monte de coisa, tzitzit, que é aquelas franjas, né? Ela falou assim, isso aí é tudo para o homem lembrar das leis de Deus. Aí ele falou assim, e a mulher não. Ela falou assim, mulher não. Sabe por quê? Porque ela não precisa ser lembrada. A mulher já lembra naturalmente, o homem precisa. Precisa ser chamado a atenção, a mulher não. Eu achei bonito isso. A mulher precisa... Ela falou assim, a mulher é mais espiritual do homem. Ela já tem a lei em si, ela não precisa ser lembrada das leis de Deus. É natural da mulher. Bonito, parabéns, mulheres. Por isso que as únicas que foram fiéis a Jesus foram as mulheres. Estiveram até o fim, do início ao fim, de todo o ministério de Jesus. Elas estavam lá presentes. Mesmo que à distância, lógico, circunstâncias, mas elas estavam lá presentes. Para concluir, irmãos, qual o custo da nossa salvação? O custo da nossa salvação foi a cruz de Cristo. Foi a morte naquele madeiro. Foi passar toda a vergonha, como diz a música. A vergonha e dor. E vergonha, meu irmão, não foi apenas naquilo que ele apanhou, não. O sofrimento dele, esse sofrimento foi o menor de todos. Foi a rejeição. Foi passar tanto tempo ministrando ao povo, trazendo a palavra de Deus, curando, salvando, até ressuscitando. Quando ele ressuscitou Lázaro, os fariseus ficaram tão doidos com ele que eles queriam matar Lázaro de novo. Povo rebelde. Isso foi maior dureza, irmãos. Mas Jesus sabia disso tudo. A cruz não pegou Jesus de surpresa. Jesus sabia o tempo todo o que ele ia passar. Ele tinha ciência, e isso ele ensinou os discípulos. Ele ensinou no final, mas ele ensinou porque ele sabia qual era o momento de falar isso para eles. Não foi assim
algo que aconteceu fortuito, não, foi uma escolha dele. O caminho foi escolha de Jesus. O sacrifício foi escolha de Jesus. Vamos abrir João capítulo 10, versículo 17 e 18. Vamos colocar de pé? Eu não sei se o Xará conhece aquela música. Pela cruz me salvou. Simplesmente me atraiu e eu... Conhece? Oi? Quase, né? Recuperei a minha sanidade. Eu brinquei ontem com os adolescentes. Conhece aquele ditado, quem canta seus males espanta? Quando eu canto, eu espanto os males e os bons também. Todo mundo. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Para nós terminarmos. Depois o grupo vai cantar essa música. Por isso, Jesus dizendo, por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu faço o quê? Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-lo. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos mandou. Jesus foi para a cruz porque ele escolheu o caminho e ele escolheu pagar o preço da cruz. A salvação é de graça, mas ela é cara. Custou a vida de Jesus para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Por amor. Receba essa vitória de Jesus na tua vida e faça como Simão. Siga Jesus com a cruz de Cristo. Amém? Senhor Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por tão grande sacrifício que Jesus fez na cruz. Por amor a nós. Não por uma simples obediência servil, mas porque Ele quis fazer a tua vontade, Senhor, para nos resgatar e abrir de volta o caminho que estava interrompido para que nós tivéssemos comunhão contigo. Abençoa o teu povo, Pai, e que a cruz seja a marca do teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.